Olá, meu nome é Alan Henrique e faço parte da disciplina de estágio 2, estágio supervisionado 2, e hoje irei ministrar a aula de Sistema de História, um assunto respectivo ao 8º ano do ensino fundamental, certo? Sobre os objetivos específicos, eu fiz 3 objetivos, que é compreender a trajetória do alimento, do início ao fim do processo de digestão, certo? Analisar os órgãos do sistema digestório e suas funções e identificar algumas enzimas digestivas e suas propriedades. Sobre o conteúdo, né? Eu vou falar sobre o processo digestivo do alimento nos seres humanos, a funcionalidade dos órgãos digestivos e as enzimas que degradam o alimento na digestão, certo? Então, vamos lá. Sistema digestório. Então, pessoal, o sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processo do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nele contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo, certo? Esse processamento é garantido graças à ação dos vários órgãos que compõem o canal alimentar, bem como a presença de glândulas acessórias ou glândulas anexas, né? Que sintetizam substâncias que são essenciais no processo de digestão, ok? Os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, certo? O estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Já as glândulas acessórias desse sistema são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Os órgãos do sistema digestório. Bom, pessoal, os órgãos do sistema digestório são responsáveis por garantir a ingestão do alimento, sua digestão, a absorção de nutrientes e a eliminação do que não é necessário para o corpo, certo? A seguir, né, eu vou mostrar para vocês cada componente do sistema digestório, bem como seu papel no processo de digestão. Bom, pessoal, os órgãos do sistema digestório. Eu fiz um esqueminha, né, mostrando para vocês aí todos os órgãos, desde a boca até o ânus, certo? Então vamos lá. Primeiro vem a boca, certo? Depois a língua, a faringe, o esôfago, depois o fígado, vesícula biliar, tem o estômago, o pâncreas, o intestino grosso, o intestino delgado, certo? O apêndice, o reto e o ânus. No próximo slide aqui, eu estou mostrando para vocês uma separação, né? A parte do tubo digestivo, né? Toda a composição dele, e do outro lado, né? Do lado direito, as glândulas anexas. Então, no tubo digestivo, eu tenho a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Galera, vale ressaltar, né, que esse tubo digestivo, ele, se eu fosse esticar, né, o comprimento dele seria de 9 metros. Então vocês percebem que é bem, como que eu vou dizer, aglutinado, né, dentro do nosso organismo. E falando um pouco das glândulas anexas, né, ou glândulas acessórias, eu tenho 3, que são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, né? O fígado ele é um órgão, mas aqui ele atua como glândula, certo? Dando continuidade, eu vou falar um pouco de cada uma nos próximos slides, certo? Então, dando continuidade, os tipos de digestão. Existe a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela é a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos, já adiantando, mas eu vou falar posteriormente, são movimentos que o esôfago faz, certo? Para empurrar o alimento, né? Então, tem essa ação de empurrar para o alimento descer para o estômago. Então, esses são os movimentos peristálticos. E a digestão química é a transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples, através da ação de sucos digestivos, que contém as enzimas necessárias para a digestão, certo? Bom, pessoal, sobre os órgãos componentes do sistema digestório,
né? O primeiro órgão é a boca, certo? A boca é o local onde a digestão começa, tá? Nossos dentes promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva, a qual é secretada pelas glândulas salivares. A saliva contém a enzima amilase, né? A enzima amilase salivar, também conhecida por bitialina, que promove o início da digestão dos carboidratos. A língua também é importante nessa etapa, tá bom? Garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar, certo, pessoal? E é a língua que também ajuda na deglutição do bolo alimentar, empurrando-o em direção à faringe. Pessoal, o segundo órgão, né, é a faringe, certo? Esse órgão ele é comum ao sistema digestório e respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar ele segue da faringe para o esôfago. Bom, pessoal, alguns tópicos que eu referenciei no slide sobre a faringe, né, também, que a faringe é um órgão visceral mediano, miomembranaço, certo? Compõe o sistema respiratório e digestório, estrutura comum para a passagem de alimentos, sólidos, líquidos e ar. E está dividido em 3 regiões, a nasal, a oral e a laríngea, certo? Pessoal, o próximo slide é sobre o esôfago, certo? E o esôfago é o órgão tubular e musculoso que conecta a faringe com o estômago, certo? O bolo alimentar ele atinge o estômago graças às contrações do músculo liso que forma o esôfago, certo? Essas contrações são chamadas de contrações peristálticas. Então, são aquelas contrações que eu tinha falado anteriormente, né? Aquela ação de empurrar o alimento, empurrar o bolo alimentar do esôfago para o estômago. Bom, falando um pouco sobre o estômago, né? Próximo slide. O estômago é o órgão dilatado do sistema digestório e está localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar ele sofre a ação do suco digestivo, chamado suco gástrico, que é a ele misturado graças à atividade muscular do órgão, certo? Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O suco gástrico ele apresenta entre seus componentes a pepsina, que atua na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico, o HCl, que torna o pH do estômago baixo e promove a ativação da pepsina. Geralmente, pessoal, o ácido clorídrico e a pepsina não causam irritação na parede do estômago, pois estes apresentam um muco que a reveste, certo? Além disso, a renovação constante das células que revestem o interior do estômago, certo? Nesse slide, né, vocês podem analisar aqui o movimento, né, do alimento dentro do estômago, né, no caso do bolo alimentar. Então ele se direciona ao estômago através de movimentos peristálticos, né? Nesse caso é a ação mecânica, né? A parte da digestão mecânica. E aí quando chega no estômago, esse bolo alimentar ele se mistura com o suco gástrico, né? Que é o ácido clorídrico mais enzimas. E essa parte ocorre a digestão química, né? Que é a utilização de enzimas. E essa mistura do bolo alimentar com suco gástrico se dá o nome de quimo. Então, esse quimo é formado dentro do estômago e ele é passado pro intestino delgado, certo? Que é o próximo slide e que eu vou comentar um pouco sobre ele. O intestino delgado, pessoal. O intestino delgado, ele trata-se da porção mais longa do sistema digestório, apresentando cerca de 6 metros de comprimento, tá bom? Possuem 3 segmentos, o duodeno, o jejuno e o íleo. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e a absorção de nutrientes. O órgão é responsável pela maior parte do processo da digestão, né? O intestino delgado, ele é responsável pela maior parte do processo da digestão. E é onde termina também. Na primeira porção, chamada de duodeno, o quimo, vindo do estômago, né?
Ele sofre a ação das secreções pancreáticas, ou seja, do suco pancreático, da bile e de secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, que são o suco entérico ou intestinal. Vale ressaltar que a bile, ela provém do fígado, certo? A secreção pancreática, rica em bicarbonato, ajuda a neutralizar a acidez do quimo. Além disso, apresenta enzimas diversas, como a tripsina e a quimiotripsina, que atuam nas proteínas. A bile, né, produzida pelo fígado, eu falei anteriormente, é armazenada na vesícula biliar e atua como emulsificante, certo? Facilitando a digestão dos lipídios. Já a secreção produzida pelo intestino delgado é rica em enzimas, como a aminopeptidase, que atua nos aminoácidos, nucleosidases e fosfatases, que agem nos nucleotídeos. O jejum e o ilho, as porções seguintes do intestino delgado, atuam principalmente na absorção de nutrientes, graças à presença de vilosidades e de microvilosidades. As vilosidades são dobras no revestimento do intestino, enquanto as microvilosidades são projeções nas células epiteliais da vilosidade, certo, pessoal? Próximo slide eu vou falar sobre o intestino grosso, certo? Ele mede cerca de 1,5 metros de comprimento e é o órgão responsável pela absorção de água e formação da massa fecal. Além disso, divide-se em seco, cólon e reto, certo? No seco, observa-se uma projeção chamada de apêndice, bastante conhecida por sua inflamação, apendicite, certo? O reto, ele termina em um estreito canal, chamado de canal anal, o qual se abre para o exterior do ânus, né? No ânus, por onde as fezes são eliminadas, certo, pessoal? Falando um pouco sobre as glândulas acessórias, ou glândulas anel digestório. As glândulas acessórias, né, do sistema digestório, elas liberam secreções que participam do processo de digestão, né? E são elas as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Falando um pouco sobre as glândulas salivares. As glândulas salivares são responsáveis pela produção da saliva, uma substância rica em água, mas que também apresenta outros componentes, como enzima e glicoproteínas, certo? A saliva ajuda a lubrificar o bolo alimentar e também possui ação antibacteriana. O pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui funções endócrinas e exócrinas. Sua porção exócrina é responsável pela produção do suco pancreático, quase que não sai, que apresenta uma série de enzimas que atuam na digestão, além de bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo. A porção endócrina do pâncreas é responsável pela produção dos hormônios insulina e, por fim, o fígado, né, que é o segundo maior órgão do corpo humano, perdendo apenas para a pele. Ele atua em diversas funções do organismo, porém, na digestão, seu papel é garantir a produção da bile, uma substância que é armazenada na vesícula biliar e, posteriormente, ela é lançada no duodeno. A bile atua na emulsificação de gorduras, funcionando como uma espécie de detergente, facilitando a ação das enzimas responsáveis pela quebra da gordura, né? Quebra de gordura. Certo, pessoal? Bom, pessoal, por fim, eu fiz um resumo, né, sobre todo o assunto, né? Então eu separei alguns tópicos aqui para facilitar o entendimento, né? Fiz um resumo de tudo que eu falei. O primeiro tópico, né, o sistema digestório, ele atua no processamento do alimento, garantindo a absorção dos nutrientes importantes para o corpo, né? O sistema digestório, ele é formado pela boca, né? Como eu já falei, ele é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Fazem parte também desse sistema, né, as seguintes glândulas anexas ou glândulas acessórias, que são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, certo? A digestão inicia-se pela boca,
com a ação da saliva e dos dentes, né? Aquela parte da enzima amilar salivar, dentre outros. No próximo tópico, o bolo alimentar ele segue para a faringe, para o esôfago e atinge o estômago, onde sofre a ação do suco gástrico e transforma-se em químico. Então é aquela parte lá da mistura do bolo alimentar que saiu do esôfago, certo? E foi para o estômago e se misturou com o suco gástrico, certo? Que é o ácido clorídrico e a pepsina, entre outras, tá? E fazendo essa mistura, dá-se o nome de quimo. Essa mistura é chamada de quimo. O quimo, ele chega ao intestino delgado, certo? E sofre a ação de secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, pâncreas e fígado. No intestino delgado ocorre grande absorção de nutrientes, certo? E é nele que finaliza a etapa de digestão. E por fim, né, no intestino grosso, a formação das fezes, eliminadas para o meio externo através do ânus, né? Então, pessoal, esse foi o assunto de sistema digestório, um assunto bastante importante para o conhecimento do aluno. Muito obrigado, até mais.